Imaginem um mundo à beira do colapso, onde tsunamis devastam cidades litorâneas e terremotos abrem fendas na terra. Não, não é um filme de Hollywood. É o cenário que o livro do Apocalipse na Bíblia descreve ao falar dos 7 selos. Mas e se esse livro, considerado por muitos como ficção, escondesse uma terrível profecia prestes a se cumprir? Vocês já ouviram falar dos 7 selos? São como etapas de um apocalipse progressivo, cada uma mais devastadora que a anterior. Vamos dissecar cada selo, analisando seus possíveis significados e, o mais importante, o impacto devastador que teriam no mundo moderno. Apertem os cintos, porque essa jornada não é para os fracos. O primeiro cavaleiro, num corcel branco, simboliza a conquista. Ele avança com determinação, representando a força irresistível que molda o destino das nações. Imaginem, não um exército tradicional, tipo o exército de Caxias, mas uma força avassaladora, talvez ideológica, econômica ou tecnológica, que se espalha pelo mundo, subjugando nações inteiras. Esta força não conhece fronteiras, não respeita culturas e avança sem piedade. Pensem em um império corporativo, um regime totalitário digital ou uma inteligência artificial descontrolada, acumulando poder e recursos, esmagando qualquer resistência. Essas entidades se tornam tão poderosas que desafiam até mesmo os governos mais fortes. A falsa paz se esvai. As democracias tremem. Governos que antes pareciam inabaláveis, agora enfrentam crises internas e externas, enquanto a população se revolta. A liberdade de expressão vira história. Jornalistas são silenciados e a verdade se torna uma raridade. O mundo se divide entre conquistadores e conquistados. As linhas geopolíticas são redesenhadas e a tensão cresce. A manipulação da informação se torna a arma mais poderosa. Fake news e propaganda digital são usadas para controlar a narrativa e influenciar as massas. Imaginem a internet, antes símbolo de liberdade, virando ferramenta de controle. Hackers e governos monitoram cada movimento, cada palavra digitada. Vigilância constante, medo da discordância, silêncio imposto. As pessoas vivem com medo de serem observadas e punidas por qualquer ato de rebeldia. Será que já estamos vivendo os primeiros estágios dessa conquista? As notícias alarmantes e a crescente preocupação nas ruas sugerem que sim. A sociedade está à beira de uma transformação irreversível. O segundo selo liberta o Cavaleiro Vermelho, o arauto da guerra. Ele cavalga com fúria, trazendo consigo o caos e a destruição. Mas não pensem em conflitos isolados, tipo a Guerra do Contestado. Pensem em algo muito maior, algo que abala as fundações do mundo. Imaginem uma guerra total, global, impulsionada por ideologias extremistas, pela falta de recursos e pela polarização política. Uma guerra que não conhece fronteiras, que se espalha como um incêndio incontrolável. Armas biológicas, ciberataques, drones autônomos, a tecnologia, antes promessa de progresso, vira instrumento de destruição em massa. Cada inovação tecnológica se transforma em uma nova arma letal. As grandes cidades, centros vibrantes, viram campos de batalha. Lugares que antes eram símbolos de cultura e progresso, agora são apenas ruínas. Ruas desertas, prédios em ruínas, o silêncio só quebrado por explosões distantes. O som da guerra ecoa por todos os cantos. A infraestrutura global em colapso. A comunicação impossível. Redes que antes conectavam o mundo, agora são apenas memórias. O mundo fragmentado em pequenos grupos, lutando para sobreviver. Cada comunidade isolada, tentando encontrar um caminho em meio ao caos. Fome e doenças se espalham. A escassez de alimentos e a falta de cuidados médicos transformam a vida em um pesadelo constante. A solidariedade humana some, dando lugar ao medo e à desconfiança. Cada pessoa se torna um potencial inimigo. Será que estamos caminhando para esse abismo? A humanidade precisa refletir sobre seu futuro antes que seja tarde demais. O terceiro selo traz a fome, representada pelo Cavaleiro Negro. Mas não imaginem só a falta de comida.
Pensem na escassez de recursos básicos: água potável, energia, remédios, a quebra do sistema de abastecimento, o colapso da agricultura, devastada pelas mudanças climáticas. Os supermercados, antes cheios, viram palco de desespero e violência. Prateleiras vazias, preços absurdos, a luta pela sobrevivência. A desigualdade social aumenta. Os ricos se escondem em bunkers luxuosos, enquanto os pobres lutam por restos. A fome gera a violência gera anarquia. A ordem social se desintegra, a humanidade volta à barbárie. Estamos preparados para enfrentar a escassez. O cavaleiro pálido, o quarto selo, traz a morte. Ele cavalga sem piedade, sem discriminação, espalhando seu toque gélido por onde passa. Mas não uma morte tranquila, natural. É uma morte que chega de forma abrupta, inesperada, deixando um rastro de desespero. Imaginem pandemias globais, piores que qualquer vírus já visto. Doenças que desafiam a compreensão humana, que se espalham como fogo em palha seca. Doenças sem cura, que se espalham rapidinho. Elas não respeitam fronteiras, não fazem distinção entre ricos e pobres. A medicina moderna, de mãos atadas. Os avanços científicos parecem inúteis diante de tais calamidades. Hospitais viram zonas de quarentena. Lugares de esperança se transformam em epicentros de medo e desespero. Ruas desertas, patrulhadas por soldados de proteção. A vida cotidiana é interrompida. A normalidade se torna uma lembrança distante. O medo do contágio paralisa tudo. O silêncio das cidades vazias é ensurdecedor. O contato humano vira risco de morte. Abraços e apertos de mão se tornam gestos perigosos. A morte está em toda parte. Pilhas de corpos, funerais em massa, a dor da perda coletiva. Mas a morte não vem só como doença. Ela também se manifesta através da fúria da natureza. Imaginem desastres naturais apocalípticos, terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, tudo piorado pelas mudanças climáticas. A terra treme, os oceanos se revoltam, o céu se enche de cinzas. Cidades inteiras engolidas pela água, regiões devastadas pelo fogo. A natureza se vinga, a destruição é implacável. A morte vira algo comum. A visão de corpos sendo retirados se torna uma rotina macabra. Estamos mesmo preparados para encarar a morte? A reflexão sobre nossa fragilidade se torna inevitável diante de um horizonte devastado. O quinto selo revela as almas dos mártires da fé. Mas hoje em dia, podemos ver esses mártires como aqueles que lutam por justiça, igualdade, um mundo melhor. Imaginem ativistas, jornalistas, cientistas, perseguidos por defender a verdade. Suas vozes caladas, suas vidas tiradas pela repressão. Suas lutas, seus sacrifícios, ignorados pela mídia, controlada pelos poderosos. Mas suas almas pedem justiça. Pedem um mundo com verdade, igualdade, liberdade para todos. Suas vozes ecoam no silêncio da opressão, inspirando outros a lutar. Estamos dispostos a lutar pelos nossos ideais, mesmo que isso signifique arriscar nossas vidas? O sexto selo traz um cataclismo cósmico. Imaginem o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. Terremotos fortíssimos abalam o planeta. Cidades viram pó. Tsunamis gigantes engolem ilhas e continentes. Vulcões entram em erupção, lançando lava e cinzas tóxicas. O clima entra em colapso. Furacões, secas, inundações, calor extremo. A natureza vira uma força implacável. O planeta fica inabitável. Estamos fazendo o suficiente para proteger nosso planeta? O sétimo selo é o silêncio. Um silêncio apavorante antes da tempestade final. Depois do silêncio, as 7 trombetas soam, cada uma anunciando uma nova calamidade. Chuva de fogo e granizo, montanhas em chamas caindo no mar, águas contaminadas, escuridão total, gafanhotos demoníacos, exércitos infernais. A humanidade, uns poucos sobreviventes escondidos esperando o fim. O céu se abre, mostrando a glória divina. Os anjos da morte chegam, separando justos e pecadores. Os justos vão para o paraíso, os pecadores para o tormento eterno. O sétimo selo é o fim. Estamos preparados para o fim? Os 7 selos são um enigma. Símbolos poderosos que nos fazem pensar na nossa própria morte, na fragilidade da vida.
Mas esses selos são só metáforas, alertas para os perigos que ameaçam a humanidade ou profecias que vão se cumprir. Deixem nos comentários suas opiniões, teorias, reflexões sobre os 7 selos. Até a próxima!